uma boa tarde para você que nos assiste. Como foi o seu feriadão prolongado, hein? Espero que muito bem. Por aqui, muito trabalho com os jogos que você vai conferir hoje aqui com a gente no programa. E lógico, ele comigo também, Antônio Carmo. Boa tarde. Tudo bem? Está feliz? Parabéns pelo seu Flamengo. Trago aqui para você de um corintiano, hein? Reconheceu a derrota. O Cordeiro lá da I9 Sport Center, lá tem o flamenguista aqui, o Batista, mandando um abraço a você. Muito obrigada, tá, viu? Estão sempre nos acompanhando, a você que nos honra com a audiência aí, muito obrigado, vamos firme, mais uma semana, hein? Na liderança, vamos falar de outro líder também, vou começar falando de Vitória, né, do São José Esporte Clube. A Águia do Vale recebeu o Atlético Mogi na noite de sexta-feira e goleou o adversário por 4-0 pela 9ª rodada do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Dá uma olhada como foi. Torcida animada, compareceu e agitou o Martins Pereira. Tudo indicava que a noite prometia um jogaço para o time da casa. E foi isso mesmo. A Águia dominou a partida. Primeiro minuto, Lucas Lima chegou assustando. O goleiro Vitor salvou o Atlético Mogi. 2 minutos depois, mais uma oportunidade desperdiçada para o São José. Início de jogo movimentado e o espetáculo estava só começando. Haja coração para essa sequência de 2 defesas. O goleiro salvou a 3ª tentativa a gol do São José. Nesse ritmo, dava para segurar a Águia do Vale, que abriu ao placar aos 19 minutos com Vinícius. 1-0 São José. Mogi até tentou no contra-ataque, mas a bola bateu na trave. 3 minutos depois, na cobrança de falta, a bola sobrou para o Lucas Lima, que finalizou bonito. 2-0 para o time da casa. Mas o torcedor queria mais. O Pedrinho, então, atendeu a torcida no contra-ataque, bem rápido. Na perna esquerda, mandou para o fundo do gol. 3-0 para a Águia do Vale. Segundo tempo, São José dominou a bola em jogo. Mas foi aos 15 minutos que veio o primeiro ataque da Águia. E o Vinícius Reis, que entrou com vontade para garantir a goleada para a Águia do Vale. 4-0 para o São José. O Atlético Mogi até tentou diminuir o placar, mas foram apenas tentativas. A Águia do Vale ainda teve outras chances de avançar na goleada. A bola passou perto da trave. Final, 4 para a Águia do Vale e 0 para o Atlético Mogi. O professor Ricardo falou bastante pra gente que ia ser um jogo difícil. A gente trabalhar bem a bola, ter paciência que os gols iam sair naturalmente. Foi isso que a gente fez 1, 2, foi trabalhando que vai ser naturalmente os gols. Ganhar é bom, ganhar de goleada é melhor ainda. A gente tem uma meta, não é só ser o primeiro do líder, mas ser líder geral. A gente decidir em casa e é manter agora, que é o mais difícil, é manter a liderança. Essa goleada foi boa mesmo para o São José pontuar e avançar no saldo de gols. É manter a liderança, né? Eu acho que isso nos ajuda bastante, ter tranquilidade para trabalhar. Em relação ao saldo de gol, a gente procurou manter a tranquilidade para ter esse resultado. Eu acho que a cobrança é grande aqui, né? E principalmente pegar um time inferior. Mas acho que os jogadores saíram com a cabeça erguida e fizeram um bom jogo. Acho que a gente buscou isso. A equipe agora se prepara para enfrentar Amparo, fora de casa. A gente se prepara a jogar jogo, sabemos das dificuldades, que não vai ter jogo fácil. A Bezinha é complicado, não tem um time melhor que o outro, muitas vezes iguala na vontade. Mas a gente está se preparando bem no decorrer da competição para a gente crescer cada vez mais. É o que os torcedores também esperam. E, claro, o time inteiro, Antônio Carmo. Nada mais justo. Jogando em casa contra o Atlético Mogi, até então o lanterninha do Grupo 4, o São José foi lá assim, e fez o dever de casa. O dever de casa é aquilo que se esperava, Andrés, com muita facilidade, 4-0, por aquilo que a gente pôde ver aí na matéria da Sandra, com os 3 gols no primeiro tempo. Segundo tempo, o time do São José tirou o pé. Poderia ter atacado mais, poderia ter forçado um pouco mais, fez um gol, criou mais 2 ou 3 oportunidades. Se apertasse, faria um quinto, um sexto gol, isso naturalmente sairia. Mas a vitória por 4-0 não deixa dúvidas quanto à diferença entre as duas equipes, né? O São José é muito superior, não é à toa que é o líder,
E o Atlético de Mogi é fraquíssimo, apesar do time ter até atacado em alguns momentos, aí procurado fazer o seu golzinho. Mas é uma diferença gigantesca, né? Entre as duas equipes. E aquilo que foi falado, acho que pelo Lucas Lima, de ser o primeiro colocado, o São José atingiu esse objetivo, ele já é o primeiro do grupo. E com o resultado do jogo do Comercial, que empatou no final de semana com a Francana em 0-0, o São José agora é o líder geral entre todos os 40 clubes que jogam o campeonato. Pode não significar nada, mas dá moral para a rapaziada, claro, né? Dá moral, fala, poxa, nós estamos bem. O grupo do São José é um grupo equilibrado. O Paulista de Jundiaí é um bom time, o Guarulhos e o Flamengo que vem um pouco atrás. Então é um grupo que tem pelo menos duas equipes, né? Que tem tradição demais, São José e Paulista, né? Que são dois times de história no futebol do interior, já jogaram tantas vezes as principais competições, não só de São Paulo como do Brasil. E aí a gente está vendo a classificação, né? O São José continua com 2 pontos à frente do Paulista, o mais importante é olhar o 4º lugar. Ele continua 6 pontos acima do Flamengo, quer dizer, vai encaminhando a classificação. Se for o primeiro é melhor, né? Se não for, o importante nessa primeira etapa é classificação. Se classificar em primeiro tem vantagem, sempre na outra fase de fazer o último jogo em casa e tal. Mas aí os grupos serão sorteados, né? Então muita coisa pode mudar. Agora o time faz a parte dele, teve um tropeço só naquele contra o Paulista, já se recuperou sem tomar gols, né? A defesa tem sido o ponto forte do time. A vitória era esperada, era uma vitória por goleada, ela veio tudo dentro daquele script ali, com respeito ao adversário, sempre. Jogando bem, jogou, o primeiro tempo principalmente foi tranquilo, e no segundo tempo aquela administração. Eu acho que o time, por mais que tenha aquela vontade, Anderson, vou lá buscar, se precisasse, nós temos que fazer 5 gols de saldo, faria. Precisa fazer 6, faria. Mas como não tem, então segurou um pouco a onda lá e a vitória veio com muita naturalidade. Você falou do Paulista, inclusive o Paulista foi o adversário do Atlético Joseense, que não conseguiu a vitória que precisava em cima do time lá de Jundiaí. E agora, Antônio Carlos, que situação que fica, perdeu por 3-1. 3-1, resultado absolutamente normal. Anderson, o Paulista, a gente mostrou a classificação agora há pouco aí, é o segundo colocado, né? A gente vai ver de novo aí, é o segundo colocado. E é um time que em casa, olha, tem 6 vitórias, só tem uma derrota. Em casa ele praticamente ganhou todos os jogos, acho que teve um empate só, de resto ganhou de todo mundo. E o Josense sabia que a parada era muito dura. Então a derrota ela é normal, o Josense perdeu para o vice-líder da competição. Bom, restam 5 jogos. Sim. 15 pontos. Ele tem 9. Próximo jogo é contra o Flamengo. Contra o Flamengo em casa. Aí é um jogo que é interessante, que se ele ganhar ele vai a 12 e reduz a diferença para 3 pontos, um jogo, em relação ao 4º colocado. André, eu já falei aqui, no ano passado, em grupo com 8 clubes, o 3º colocado se classificou com 24 pontos. Quer dizer, o Josense, para chegar aos 24, ele vai ter que ganhar os 5 jogos que faltam, convenhamos, não deverá ocorrer isso, né? Então, a classificação para entrar entre os 3 primeiros, eu acho, você pega São José e Paulista, vamos dizer que já estão classificados. Mais olhando mesmo para a 4ª colocação. Uma 4ª vaga, um 4º lá ali, né? E tal, que hoje não é nem do Flamengo. A 4ª vaga hoje é de um time do Grupo 5 que tem 17 pontos. Então, o Josense está numa sinuca de bico aí. Ele vai ter que tirar forças de onde não conseguiu até agora, vai ter que conseguir resultados que não estavam, quando você faz um cronograma ali de que trabalha, vamos ganhar aqui e tal. Bom, perder do Paulista em Jundiaí, normal, então vamos recuperar. Então, não está fora ainda, não está morto, mas está numa situação muito, muito complicada. Inclusive o técnico Sandro da Silva está aqui nos assistindo pelo Facebook, obrigado pela sua audiência, boa sorte, a gente está torcendo por todo o time do Tigre do Vale, tá certo? Sandrinho que jogou sábado na Copa Bandival, daqui a pouco nós vamos falar disso, e fez gol, hein? Vamos botar ele para jogar também no Tigre do Vale. Ele não pode, ele é acima de 23, já tem 24. Ele tá com 24, não pode mais, né? Ó, daqui a pouquinho a gente traz o clássico entre o São José e o Taubaté pelo Campeonato Paulista Feminino, as vitórias do São José Basquete e os resultados que definiram aí os classificados às semifinais da Copa Bandival de Futebol Master. Até já!